Você sabe quando a família real portuguesa chegou ao Brasil? Você sabe em qual governo foi criada a Petrobras? Não sabe? Então assista ao vídeo e descubra estes e outros fatos curiosos da história do Brasil. Quantas consegue acertar? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Quiz, teste seus conhecimentos. E agora vamos para mais um teste de conhecimentos gerais. Quiz, História do Brasil. Aproveite e bom divertimento. Muito obrigado por estar aqui. Questão número 1. Como ficou conhecida a divisão de terras, em 15 lotes, implantada em 1534, no Brasil pelo Império Português? Resposta correta, letra C, foram as capitanias hereditárias. As capitanias foram uma forma de administração territorial, promovida pela coroa portuguesa, que transferiu a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreas do Brasil. Em 1534, foram criadas 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lotes. Os 12 beneficiários eram da pequena nobreza de Portugal. Questão número 2. Quem assinou a Lei Áurea? Resposta certa, letra B. Foi a princesa Isabel Cristina. Isabel Cristina, também conhecida como Princesa Isabel, a Redentora, foi a segunda filha do imperador Pedro II. A princesa serviu 3 vezes como regente do império, enquanto seu pai viajava pelo exterior. Isabel promoveu a abolição da escravidão durante sua terceira e última regência, e acabou assinando a Lei Áurea, em 1888. Questão número 3. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil? Resposta certa, letra D, foi em 22 de janeiro de 1808. A viagem da família real portuguesa para o Brasil iniciou em 29 de novembro de 1807, e a comitiva chegou em Salvador, na Bahia, em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente, Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente, quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Questão número 4. Qual era a idade de Fernando Collor de Mello, quando assumiu a presidência da República? Resposta correta, letra B. Collor assumiu com 40 anos. Fernando Collor é um jornalista e político brasileiro, que ocupou o cargo de 32º presidente da República do Brasil, durante os anos de 1990 a 1992. Collor assumiu a presidência, aos 40 anos e 7 meses de idade, o mais jovem político a assumir esse cargo, na história das Américas até então. Em 1992, Collor sofreu um impeachment, e foi afastado do cargo. Questão número 5. Como ficou conhecida a taxação, feita pela coroa portuguesa, que acabou desencadeando a Inconfidência Mineira? Resposta certa, letra D, foi a derrama. A derrama foi um dispositivo fiscal, aplicado pela coroa portuguesa no período colonial. No Brasil colônia, era cobrado um imposto chamado de quinto, e a derrama consistia em cobrar dos contribuintes os quintos atrasados. A derrama era abusiva, e por conta disso, ocorreram muitas revoltas contra Portugal e seu domínio, entre elas a Inconfidência Mineira. Questão número 6. Em qual cidade Tiradentes foi preso, após a Inconfidência Mineira ser denunciada por Joaquim Silvério dos Reis? Resposta certa, letra C, foi no Rio de Janeiro. A Inconfidência Mineira foi uma revolta contra a coroa portuguesa e queria a separação do Brasil de Portugal. Os participantes foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis e presos. Tiradentes, um dos líderes do movimento, foi preso em maio de 1789, no Rio de Janeiro. Ele foi o único condenado à morte e enforcado em 21 de abril de 1792. Sua morte foi utilizada como exemplo para intimidar novas rebeliões. Questão número 7. Como era chamada também a Conjuração Baiana? Resposta certa, letra A, Revolta dos Alfaiates.
A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. Tinha como objetivos separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Os principais líderes foram os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Questão número 8. Com a derrota nas eleições de 1965, o regime militar baixou o Ato Institucional número 2. Qual das alternativas abaixo cita um dos dispositivos criados? Resposta certa, letra A. Extinção de partidos políticos. O Ato Institucional número 2 foi baixado pelo regime militar em 27 de outubro de 1965, como resposta aos resultados das eleições que ocorreram no início daquele mês. Com a vitória da oposição em 5 estados, os militares aumentaram a repressão, foram reabertos os processos de cassação, partidos políticos foram extintos e o poder judiciário sofreu intervenção do executivo. Está gostando? Então deixe um like e inscreva-se em nosso canal. Fazemos este trabalho com muita dedicação pensando em você. Comente o que está achando do vídeo. Agora vamos continuar com o teste de conhecimentos gerais. Quiz: História do Brasil. Questão número 9. Como ficou conhecido o movimento de soldados de baixa e média patentes, que promoveram uma série de rebeliões em quartéis, na década de 1920? Resposta certa, letra C. Foi o tenentismo. O tenentismo foi um movimento político-militar em quartéis, na década de 1920, promovido por jovens oficiais de baixa e média patentes do Exército Brasileiro. Descontentes com a situação política brasileira, eles buscaram abalar as estruturas ao tentar derrubar as oligarquias rurais, que dominavam o país, e constituíam o pilar fundamental da República Velha. Questão número 10. Quem assumiu o cargo de presidente da República com a renúncia de Jânio Quadros? Resposta correta, letra B. Foi Ranieri Mazzilli. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, assumiu o cargo provisoriamente Ranieri Mazzilli, já que o vice de Jânio, João Goulart, sofria forte resistência por parte de militares, que o taxavam de esquerdista. A crise levou o Brasil ao parlamentarismo. Com o novo sistema de governo e a diminuição da importância do cargo de presidente, finalmente, os militares aceitaram que Jango assumisse. Questão número 11. Quantos anos durou a ditadura militar no Brasil? Resposta certa, letra D. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. A ditadura militar brasileira foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964 e finalizado em 15 de março de 1985, após 21 anos. Autoritária e nacionalista, teve início com o golpe militar, que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência e deu início ao período conhecido como Nova República. Questão número 12. Quem foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que elaborou a nova Constituição Brasileira de 1988? Resposta certa, letra B. Foi Ulisses Guimarães. A Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foi instalada no Congresso Nacional, em Brasília, em 1º de fevereiro de 1987, com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após 21 anos sob regime militar. O deputado Ulisses Guimarães, PMDB, atuou como presidente da Assembleia. Questão número 13. Em qual governo foi criada a Petrobras? Resposta certa, letra C, Getúlio Vargas. A Petrobras é uma empresa estatal brasileira que atua principalmente na exploração e produção de petróleo e seus derivados e de gás natural. A empresa foi fundada no ano de 1953, no segundo governo de Getúlio Vargas, e deu início às suas atividades em 1954.
Um dos marcos da história do petróleo no Brasil foi a descoberta da camada do pré-sal entre os litorais de Santa Catarina e Espírito Santo. Questão número 14. Qual o nome do general que ocupou a presidência da República e seu governo ficou conhecido como Anos de Chumbo? Resposta certa, letra D, foi Emílio Médici. Os anos de chumbo foram o período mais repressivo da ditadura militar no Brasil, estendendo-se do fim de 1968, com a edição do AI-5, até o final do governo Médici, em março de 1974. Durante esse período, houve o desaparecimento e morte de centenas de militantes civis e ativistas políticos. Nessa época, a liberdade de imprensa, de expressão e manifestação foram cerceadas. E a última questão, questão número 15. Em qual governo foi criado o Plano Real? Resposta certa, letra B, governo de Itamar Franco. O Plano Real foi um programa econômico iniciado em 1994, no governo Itamar Franco. O projeto foi o maior já realizado no Brasil, e tinha como objetivo principal o controle da hiperinflação que assolava o país. A idealização do programa contou com a contribuição de vários economistas, reunidos pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E assim terminamos mais um teste de conhecimentos gerais. Quiz História do Brasil. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Tenho certeza que você aprendeu muitas coisas novas e se divertiu. Se você gostou, dê um like. E por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso nos ajuda muito. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!